capítulo 2, glória a Deus, versículos 6 ao 12, será a porção da leitura desta noite para a palavra, e que o Senhor nos conceda a palavra, e que tão somente seja a palavra dEle, a vontade dEle, o querer dEle, em nome de Jesus. Todos encontramos Juízes, capítulo 2, 6 a 12. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Versículo 10, novamente. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou. Palavra de Deus. Tomem assento adorando o Senhor, que as portas da palavra estejam abertas em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos diversas gerações, gerações boas, gerações ruins, gerações generosas, gerações más. E a Bíblia fala muito sobre as gerações, né? Geração perversa, geração corrupta, né? A geração santa, geração eleita. E quando nós olhamos, a gente aprende muito com certas gerações. A geração de Josué foi uma geração que nós podemos chamar de geração forte. Josué estava com medo no início, glória a Deus. Josué estava com medo no início da sua chamada, e porque Moisés havia sido morto, ele era um admirador de Moisés, o servo de Moisés. Ele estava ao lado de Moisés, querendo somente servir, não queria cargo, não queria posição de Moisés, ele queria servir. E quando Moisés é morto, e ele começa a ficar com medo, tanto é que Deus no capítulo 1 de Josué tem que falar com ele 3 vezes, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, anima, tenha bom ânimo, porque ele está ali naquela expectativa toda. Mas quando Josué se levanta para atender agora o chamado, tá bom assim? O chamado para atender agora o ministério,
ele levanta com graça, ele levanta para fazer a diferença. Josué agora tem autoridade, ele ora para o sol parar, a terra para, os milagres acontecem. E esse Josué, ele vai agora com muita autoridade, meditando na lei de dia e de noite, fazendo tudo quanto nela estava escrito. E essa geração de Josué é tão forte, que Josué morre, os anciões assumem, e essa geração ainda continua forte, depois da morte de Josué. Então eu quero falar nesta noite, o Senhor nos dando palavras, sobre o tema 3 gerações fortes da Bíblia Sagrada. 3 gerações fortes da Bíblia Sagrada. A primeira, nós já começamos a falar sobre ela, que é a geração de Josué. Por que essa geração é forte? Porque ela era fraca. Como assim? Não existe para Deus, irmãos, pessoas que vão servi-lo porque são fortes. A Bíblia diz: diga o fraco, para Deus o forte é o fraco. Por que fraco? Porque é o que depende de Deus. O dia que você se torna forte, você se exalta, você acha-se autossuficiente, você acha que não precisa dos outros, você acha que consegue resolver. O Sansão pensou que era forte, não ensinou ninguém, não dependeu de ninguém, dizia: deixa comigo que eu vou resolver. Terminou cego, careca, sem força, até que Deus teve misericórdia e ouviu a sua última oração. Não se sinta forte, se sinta carente de Deus, se sinta necessitado. Como Davi, no Salmo 40, ele diz que ele era pobre e necessitado, e ele dizia: contudo o Senhor cuida de mim. Ou seja, Davi era milionário, na época que ele fez esse salmo, ele estava cheio da nota, só que ele não considerava que as coisas dele eram dele, ele sabia que tudo era de Deus. Por isso ele ofertou para o templo e disse: Senhor, das tuas mãos vier e para as tuas mãos tu damos. Porque ele tinha a noção de que mesmo tendo, não era dele, era de Deus, e era a misericórdia de Deus cuidando dele. Está entendendo por que a geração forte é primeiro a fraca? Aleluia! A força verdadeiramente só estará em nós quando nós formos dependentes de Deus. A força só estará em nós quando formos fracos, olhando para Deus e dizendo: só o Senhor pode. Aleluia. Mesmo que eu tenha força para me levantar e fazer, eu olho para Deus e digo: mas se o Senhor tirar a minha vida antes de eu fazer, não adianta ter força para isso, porque a vida está em nós pelo Deus Todo-Poderoso, que é o autor da vida. Não, essa igreja não te dá vida, mas esse Deus que eu estou falando, Ele te dá vida. Rabassuraya. E a geração de Josué é forte, porque ela é fraca. Josué está pensando: quem sou eu? E Deus diz: da maneira que eu fui com Moisés, serei contigo. E o Moisés no início disse assim: eu não sei nem falar. E Deus diz: eu serei Deus na sua vida. Aleluia. Gideão, quando é escolhido, Gideão fala: eu sou o menor da nossa casa. E Deus fala assim: eu serei contigo, vai nessa tua força. O que Gideão tinha dito? Eu sou pequeno, eu não tenho força, eu sou fraco. E ele disse: vai nessa tua força. E Gideão poderia dizer: mas Senhor, eu acabei de falar a minha força. Ele disse: pois é, mas eu estou te revelando a minha. Vai nessa tua força e eu serei contigo. A diferença na vida de uma geração forte é Deus com ela, é Deus na vida dela. É por isso que não adianta a gente ir fazer curso, fazer não sei o que e outra coisa, para que a igreja cresça, diante de metodologias, diante de muda a cor disso, muda a cor daquilo, põe um espetáculo aqui, põe outro espetáculo ali. Não, o segredo é uma igreja que depende de Deus, da ação de Deus, da unção do Espírito Santo, do manifestar da glória deste Deus. A geração de Josué foi forte porque primeiro era fraco.
Ela precisava de Deus para conquistar uma terra de gigantes. E o Josué já tinha entrado lá e visto os gigantes, os enaquins, eram enormes. Tanto é que os 10 falaram uma realidade: nós somos como gafanhotos diante deles, ou como formigas diante dele. Só que Josué olhava, e Caleb olhava para o poder de Deus e não o poder deles, olhava para o tamanho de Deus e não para o tamanho deles. Você está prestando atenção na palavra? A sua mente está voltada? Só volta a mente para a palavra quem depende de Deus. Quem não depende de Deus está no celular, está procurando isso, vendo o que vai fazer depois. Mas os dependentes estão ouvindo a palavra de Deus, porque a força do Senhor vem para nós pela palavra pregada. E essa geração, ela era forte porque era fraca. Segundo, ela era forte porque ela meditava na lei de dia e de noite. E não só meditava, mas tinha o cuidado de fazer tudo quanto nela estava escrito. E não só isso, por causa disso, não olhava para a direita, nem para a esquerda e nem para trás. Era uma geração decidida: se Deus falou que é aqui, por aqui iremos e Ele cuidará de nós. Se Deus falou que é assim, assim faremos e Ele cuidará de nós. Se Deus falou que vai ter o cuidado de nos dar todos os dias o necessário, Ele nos dará todos os dias o necessário. Se Deus falou para nós para não andar ansioso por coisa alguma, é porque Ele vai cuidar de nós. Eu vou crer nele. Abadassai. Se Deus falou para olhar para os pássaros, aleluia, que não trabalham, mas Deus cuida deles, para os lírios que não trabalham, mas Deus veste eles, e eu valo muito mais que os lírios, que os pássaros, o Senhor cuidará de mim. Barassamaya. A geração que crê na palavra e no Deus da palavra, porque o Deus da palavra não mente. O Deus da palavra, Hebreus 6,18 diz que é impossível que ele minta. Por que a geração de Josué era uma geração forte? Porque ela é perseverante. É uma geração que ela não desiste. Ela morre crendo. E eu lembro da mensagem que o Senhor nos deu algum tempo atrás: é melhor morrer crendo do que viver incrédulo. Essa geração ela crê, essa geração ela acredita, e por isso ela vai até o fim. Ela era posicionada, ela tinha consciência que Deus estava com ela. Ela foi para o combate e ela foi até o fim, e é uma geração vitoriosa. Essa é uma das mais fortes gerações do Antigo Testamento. Por quê? Porque o seu líder não cai em pecado. O seu líder tem uma família firmada na rocha que é Deus. Josué disse assim: olha, vocês podem escolher a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dos maiores exemplos de liderança, Josué e a sua casa, aleluia. Josué e a sua perseverança, Josué e a sua fé, e uma geração seguindo essa liderança. Josué, nós vamos seguir. Josué, nós vamos obedecer esse Deus. Josué, nós vamos. E eles foram até o fim. Amém? Quer ser uma geração forte? Aprenda com a geração de Josué. A segunda geração forte, das 3 que falaremos nesta noite, é a geração, preste atenção, a geração que nasce no dia de Pentecostes. É uma geração espetacular. Quem estavam reunidos ali no dia de Pentecostes, no cenáculo? Por fim, aproximadamente 120 pessoas. Quem eram? Galileus, pessoas simples, pessoas humildes, muitos indoutos. Nós chamaríamos de fazendeiros, de roceiros. Por isso a pergunta: pode vir alguma coisa boa da Galileia, de Nazaré? E agora essa geração
ela está nascendo ali, no cenáculo, Atos capítulo 2. E ela está nascendo uma geração forte, por quê? Porque ela está obedecendo a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: vão para o cenáculo e permaneçam lá. Eles poderiam falar assim: não precisa não, Jesus já foi mesmo, nós vamos pregar, nós vamos fazer o que der na telha, porque nós já sabemos fazer isso. Não, eles estavam obedientes à palavra de Jesus Cristo. A geração do Pentecoste, ela é forte, porque ela nasce debaixo da obediência da palavra de Jesus Cristo. E eles estavam reunidos, e por que é uma geração forte? Porque eles estavam reunidos em oração. Eles não pararam de orar, de esperar, de confiar, de olhar para o céu. Eles guardaram a palavra de Jesus: permaneçam lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa geração é forte porque ela vai ser revestida de poder. Atos 1:8. De repente, o texto usa esta palavra, de repente começou um movimento de Deus naquele dia. A casa primeiro foi cheia da presença, porque tinha uma geração obedecendo a Deus, tinha uma geração obedecendo a palavra de Jesus, tinha uma geração orando, tinha uma geração unida num só propósito, num só pensamento e sentimento. Então Deus olha e eles perseveram 10 dias fazendo isso, e Deus resolve encher a casa da presença. Preste atenção, meus irmãos. Quando a presença enche a casa, eles notam. Sabe qual que é o problema da geração de hoje? Deus está na casa e eles não notam. Ficam olhando para a direita, para a esquerda, ficam olhando para trás, fica no celular, fica pensando no Fantástico, nos gols do Fantástico, como é que vai ficar o futebol, como é que isso aqui. É uma geração morta. Ela é viva para si, mas ela é morta para Deus. Ela vem na igreja para buscar uma bênção, ela vem na igreja muitas vezes para ter uma semana melhor que a outra semana e etc. Mas essa geração, ela está nascendo por obediência à voz de Deus. Essa geração está nascendo não porque veio no culto domingo, não, é porque ela permaneceu no lugar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias. Ela poderia ter ficado 20 dias se a promessa não tivesse caído dos céus, porque ela cria na palavra de Jesus Cristo. Ela ia permanecer até que do alto a promessa viesse, porque eles criam na palavra de Jesus Cristo. E quando Deus, irmão Peterson, acha uma geração reunida assim, ele enche a casa. Por que ele enche a casa? Escutem, meus queridos obreiros do altar, e escutem, igreja do Senhor, internautas. Sabe por que Deus enche a casa? Porque Ele se agrada de quem está na casa. Ele se agrada dos pensamentos de quem está na casa. Ele se agrada dos sentimentos de quem está na casa. Ele se agrada da obediência de quem está na casa. Então ele enche a casa. E outra pergunta: por que ele enche a casa? Porque ele vem para casa. Onde Deus está, tudo preenche. Onde Deus está, tudo enche. Por isso eu estou dizendo, Deus está aqui na casa, Ele está nesta casa. Será que você está percebendo isso? Por isso, primeiro ele enche a casa, todo o ambiente onde estão pessoas voltadas para Deus, Deus está ali. Se tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali está ele no meio de nós. Depois de encher a casa, ele enche as pessoas. Isso mostra que primeiro ele agrada do ambiente, depois ele enche as pessoas. Primeiro ele agrada do culto que está sendo oferecido,
eles estavam ali oferecendo um serviço, um culto, né? Service, no inglês, quando você fala culto, é service, é um serviço para Deus. Então ele agrada daquele culto. Será que ele agradou da nossa adoração hoje? Será que ele agradou do grupo de louvor hoje? Será que ele agradou do dirigente, dos que tiveram parte? Será que ele está se agradando do pregador da noite? Será que ele está se agradando de você ali, Shabai, Gadácia, onde você está? Aleluia. Porque quando ele agrada, ele enche todos. Ele não enche um, dois. Quando ele não agrada, ele enche um, enche outro, e os outros ainda ficam olhando para ver que barulho é esse, o que está acontecendo, porque os vazios é que vão ver o barulho e perguntam, o que está acontecendo? Mas os que estavam dentro da casa estavam todos cheios e sabiam o que estava acontecendo. Aleluia. Por isso que ali, Nilson, nasce uma geração forte, porque é uma geração que nasce na oração, que nasce na obediência. De novo, tem uma associação com Josué? Nasce na obediência da palavra, aqui especificamente a palavra de Jesus o Filho. Josué foi especificamente a palavra de Deus o Pai, mas agora é o Filho, aleluia, e a palavra está sendo obedecida, a voz de comando não é questionada, ela é obedecida, e Deus enche a casa e depois enche todos. Cada um tinha uma língua repartida como que de fogo. Todos falaram os mistérios do céu. Digaramassudai. Todos, não ficou ninguém de fora. Todos que ali estavam começaram a falar a língua que Deus estava dando pelo Espírito Santo, ainda que língua das nações, mas era dado pelo Espírito Santo. Por isso que eles ficaram admirados. Como que eles estão falando na nossa língua? Não são esses todos galileus? Esses aí não são os indoutos? Não são esses que não sabem nem falar direito? Hoje, queridos irmãos, as sociedades mundanas, as sociedades ateias, as sociedades que brigam com a palavra, não conseguem entender por que Deus escolhe pessoas que não são. Mas a Bíblia é clara: eu escolho os fracos, eu escolho os que não são, eu escolho os pequenos, eu escolho, na maioria das vezes, os indoutos, não muitos sábios deste mundo, mas eu escolho para mostrar que eu sou Deus, que eu encho, que eu renovo, que eu avivo e que eu uso. Essa geração, ela nasce cheia da presença, por causa dessas qualidades. E quando ela é cheia, aleluia, estes aproximadamente 120 saem para o mundo todo. Resumindo a história, na diáspora, eles saem, e onde eles chegam, a glória de Deus chega. Onde eles chegam, os milagres chegam, a palavra da salvação chega. Um desses, Pedro, levantou-se no dia de Pentecostes e pregou. 3.000 almas aproximadamente encontraram Jesus Cristo e foram batizadas. Arabaçaia, aleluia. Todos eram cheios. Que geração forte! Forte, porque depois que tudo isso acontece, eles são santos. O que é ser santo? Ser santo não é estar numa imagem, num lugar, colocar, não. A Bíblia não chama isso de santo. A Bíblia, não estou dizendo a religião, a Bíblia chama isso de ídolo, de imagem de escultura. O que a Bíblia chama de santo, eu desafio qualquer um para ler a palavra de Deus, são pessoas vivas servindo a Deus com uma vida dedicada. A palavra agatozune, agiasmos, agnos e outras palavras no grego, no hebraico kadosh, kodesh e outras correlatas, diz da palavra santo, que é estar separado para Deus. Isso é ser santo, viver uma vida consagrada para Deus. Não é ser melhor do que ninguém, não é ser mais exaltado que os outros, não é estar num patamar elevado, que ninguém não pode me tocar, que eu tenho que dar autógrafo, mas cuidado comigo. Não é isso, não é ter um fã-clube, é ser alguém separado para Deus e a serviço de Deus,
que muitas vezes vai ser perseguido, vai ser humilhado, caluniado e odiado, mas vai continuar separado para Deus, servindo a Deus e vivendo uma vida de honestidade. Essa geração do Pentecostes era santa. Se tivesse impureza no meio dessa igreja, eles mandavam embora. Teve um que cometeu o sacrilégio de deitar-se com a esposa do seu pai. Paulo disse: vocês e o Espírito Santo entreguem esse homem para Satanás. Paulo estava dizendo: respeite a igreja do Senhor, respeite os santos do Senhor. Paulo estava dizendo: o corpo da igreja é mais que um membro, porque a igreja é a noiva do Senhor Jesus, e eu vou apresentá-la ao seu noivo como uma virgem pura naquele dia. É sério servir a Deus. E o homem foi entregue, mas Paulo tinha amor no coração, e ele disse: para ver se com isso ele acorda. Ele não acordou no meio de nós, vamos ver se ele acorda no mundo, excluído, mas que no fim de tudo, ele confessa, aceita a Jesus e encontra o caminho da salvação. Essa geração do Pentecostes foi uma geração, a última, mais forte da terra. Homens que não negavam a fé, chegaram para estes homens da geração do Pentecostes e disseram: nós vamos matar vocês, neguem a Jesus ou nós matamos. Eles não negaram e aceitaram ser mortos por amor a Jesus. Por isso, o Coliseu Romano, já fui lá 2 vezes no Coliseu Romano, é um lugar de angústia e de tantas mortes que aconteceu, de pessoas comidas por leões, porque não negaram Jesus e morreram cantando. Em Roma, tanta atrocidade, tantas fogueiras de homens sendo queimados, mulheres sendo queimadas, cantando, porque não negaram a Jesus Cristo. Que geração forte! A geração de hoje perde emprego para de ir para a igreja. Por causa do emprego, não tem tempo para Deus. Por causa da fama, escolhe uns caminhos diferentes, porque agora tem uma posição tal. Essa geração, ela não escolhia outro caminho. Esta geração, ela continuava reunindo de casa em casa, no templo. Essa geração, ela amava a todos. Essa geração não tinha acepção de pessoas. Essa geração, Jesus Cristo estava acima de tudo para eles. Essa é a segunda geração desta noite, e eu considero a mais forte de todos os tempos. É a geração tomada pelo Espírito Santo. Aleluia. E qual, pastor, é a terceira geração mais forte? Essa ainda não existe no meio de nós. Esta geração, ela ainda está para vir. A segunda geração, e eu considero a mais forte da Bíblia, porque ela era tomada pelo Espírito Santo em todo o tempo. A geração de Josué foi passando o tempo, e eles deixaram de pregar a palavra como era. Por isso nasceu uma geração que não conhecia ao Senhor. Por que não conheciam? Porque não ouviram. Como ouvirão se não há? Então, por isso, quando a palavra sai de cena, o vazio entra. Os desvios acontecem. Não é a igreja, meus irmãos, prestem atenção. Essa igreja não vai salvar você e nem a mim. A igreja da esquina, a igreja lá, a outra lá na Coreia, não vai salvar. Só Jesus pode salvar. As séries que você tem assistido e tem ficado muito feliz com as séries, não salva. Pelo contrário, muitas vezes atrapalha a nossa vida com Deus. Não. Essa geração de Josué tão forte, ela passa.
E agora vem pessoas com pensamentos novos. Não, isso é exagero. Não, o quê? Meditar na lei de dia e de noite, cuidar em fazer tudo. Não, essa lei foi para aquela geração. Para nós não. Para nós agora é diferente. Nós estamos em outro tempo. E Deus tinha dito: é esta a palavra. Ela deve permanecer em vossos corações. Vocês têm que praticar. Aí vem o Shema de Deuteronômio 6, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saiba, ouve Israel, o nosso Deus é um, não existe outro. A Ele vocês devem amar de todo o coração, com toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Tem que colocar essa palavra aqui, tem que colocar essa palavra aqui, e esta palavra tem que dirigir isso aqui, mas a geração agora se sentiu livre para deixar que essa palavra ficasse para trás. Tanto é que os avivamentos que vão acontecer depois, são avivamentos que eles acham a palavra, porque ela se perdeu. Então essa geração vai. A geração de Pentecostes, a segunda forte da noite, é uma geração que nasce e que vai e que leva esse evangelho no mundo inteiro. Um homem chamado Saulo, tomado pelo Espírito, impregna o mundo com o evangelho. Só que a igreja, ela vai crescendo e vai deixando a palavra de novo para trás. O está escrito foi embora. A palavra que Jesus disse: passarão os céus e a terra, Mateus 24, 35. Porém a minha palavra não passará, ficou para trás para eles. E a igreja vai esfriando. E as cartas de Apocalipse, há 2000 anos atrás, já retratam a situação da igreja. Tem nome de que vive, mas está morto. Dizem: ricos somos, abastados estamos, mas são pobres, cego, nu e miserável, desgraçados, diz a versão. É uma igreja que diz que não é assim mais. Não, já está tudo bem. A gente reúne domingo. Você está gostando da palavra? A gente reúne domingo, adora Ele um pouquinho, e Ele tem que abençoar a nossa semana. E já está resolvido. Porque não é mais assim. Esse negócio de Hebreus 10, 25, 26, que a gente não deve deixar de congregar, como alguns fizeram, isso aí já é ultrapassado. Esse negócio lá dos salmistas, uma coisa pedi ao Senhor e sempre a buscarei, que eu habite na sua casa todos os dias, é ultrapassado. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha liberdade, eu é que sei o que eu preciso. Ai de mim se eu não trabalhar, Deus não me dá dinheiro. Louco! E se hoje pedirem a sua alma? Louco! Essa vida está passando, e ao findar dela, só morará com Ele quem andou com Ele nessa terra. Essa geração do Pentecostes, ela vai esfriando, esfriando, e a igreja se torna morna. Como mornos estão muitos. Nós estamos vivendo num tempo que você tem que lutar para que a frieza do irmão que está ao lado não te contamina, e você ainda ter coração puro para não julgar o irmão, mas se julgar para não esfriar. Aí você fica no banco olhando para o tempo. Quem tem ouvidos, ouça. A gente agora é acostumado a subir para o altar, e aí eu tenho que estar no altar, se eu não estiver no altar. É por isso que eles odeiam a minha vida muitas vezes, porque eu vou falar o que Deus sempre me ordenar falar.
Se eu sou bem entendido ou não, irmãos, me perdoe, mas eu tenho que falar o que Deus me inspira a falar. Quem quiser o mesmo caminho que eu quero, certamente andaremos juntos até morar no céu. Perdoa pela ressalva. Então, não, é do meu jeito. Não, eu agora quero ouvir o doutor fulano de tal, porque ele concorda comigo. Eu posso conversar no culto, eu posso dar gargalhada no culto, eu posso zombar do pregador no culto, não há problema. Porque o fulano de tal, doutor, disse que pode. Só que se essa palavra é dada pelo Espírito Santo, não é contra o pregador que você está levantando, é contra o próprio Espírito Santo que está revelando a palavra. Nós temos que não cair no engodo de Satanás, que diz que não tem problema até hoje. Não, pode comer do fruto que Deus falou que não. Não, nós estamos em outro tempo. Vocês já estão aqui no jardim, já tem 20 anos. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Olha o fruto. Estou falando 20 anos, uma suposição. Amém? Pode tomar do fruto. Não, mas Deus falou que a gente vai morrer. Morre não, certamente não morrerás. Aí vai e pega o fruto, porque é bonito. Os olhos viram e cobiçaram, a carne desejou, a soberba, você como Deus, me dá o fruto então. Não, vai lá pegar. Aí eu vou, aí. Então não tem problema não, Satanás? Não, mas Deus tinha dito, tem problema. A história é a mesma. A geração de Josué, que vence e que vem outra, ela cai no engano. Tanto é que o anjo desce para encontrar com essa geração em Gilgal, no capítulo 2, e ele vai encontrar a geração em Boquim. O anjo desce em Gilgal, mas ele tem que ir até Boquim. Por que ele desce em Gilgal? O anjo desce aonde a geração deve estar. E aí ele chega em Boquim, a geração que devia estar em Gilgal, lugar de consagração, renovo, fortalecimento, avivamento, é o lugar onde Deus nos recobra, nos dirige, trabalha conosco, mas não está em Gilgal. Aí vai em Boquim, que significa lugar de choro, lugar de pranto. E o anjo encontra aquele povo lá e falou, por que vocês fizeram isso? É tipo Deus falando, eu não entendo vocês. O lugar de vocês é ali, vocês estão aqui no lugar de pranto, por quê? Malésio, ajuda aí, por favor. Por quê? Aí que está o negócio, irmãos. Se Deus falou Gilgal, o que você vai mexer com um pouquinho? Tem muita gente hoje na depressão, na angústia, na solidão, perdeu o sentido da vida, perdeu o motivo de viver, perdeu a razão, mesmo dentro da casa de Deus, perdeu tudo. Seu lugar não é Boquim, não é lugar de pranto, não é lugar de lágrimas, seu lugar é Gilgal, onde a presença de Deus está, onde o centro da vontade de Deus está. Seu lugar é onde Ele tem a liberdade de renovar, avivar, transformar, curar, libertar, dirigir, abençoar. Mas a geração quis fazer do jeito dela, ela escolheu os ídolos que Deus falou para não escolher, ela escolheu caminhos e doutrinas que Deus falou não. Aí o que vai acontecer com a geração do Pentecostes? Mesma coisa, é do nosso jeito. Eu descobri uma forma, tem um pastor doido aí, que diz que vai reescrever a Bíblia, porque a Bíblia está fora do contexto, a Bíblia está agora ultrapassada. Só que eu quero advertir cada um de nós aqui nesta noite, no dia do julgamento de 12:48 de João, de Apocalipse 20, e de outros tantos julgamentos que a Bíblia fala, Coríntios 5, etc., no dia do julgamento vai abrir, não é essa Bíblia aqui, é a palavra original,
É o que Jesus disse: pregue o meu evangelho a toda criatura. Jesus não mandou atualizar, ele mandou converter, aceitar e praticar a palavra da salvação. Esse livro, ele é mais atual que qualquer outro livro, mesmo que seja escrito daqui 1000 anos, este livro é mais atual. Se você ler essa palavra querendo achar Deus, você achará. Se você ler esta palavra querendo achar instruções, ela vai saltar e vai aquecer a sua alma, e Deus falará contigo ao vivo. Rabasadaia. É vivo a palavra. Mas aí a geração do Pentecostes abandona o livro. Por isso a frieza. Por isso a gente tem que lutar para estar no culto e sentir Deus, mesmo sabendo que Ele está. Porque tem guerras aqui, tem guerras aqui, tem coisas que foram ditas aqui, e a gente não é tão puro mais, com uma só vontade: adorar, 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 adorar. Então qual é a terceira geração? E esta eu considero que a que está por vir será a mais forte de todas as gerações. Qual é esta geração, pastor? A geração do arrebatamento da igreja. Rabasadaia. Essa geração será a geração mais diferente de toda a história. Porque essa geração, ela não vai depender de grupos. Ela não vai depender de uma denominação. Pois esta geração será a geração de quem tem fome e sede de Deus. Onde Deus, olhando da terra, achar alguém com fome e sede, é ali que Ele vai avivar. Xarabacai. Se nesta igreja Ele achar 4 pessoas com fome e sede, Ele vai encher estas 4 pessoas. Porque esta geração, ela será encontrada pelos olhos de Deus no trono da glória, olhando para a terra e encontrando cada vida e sabendo as palavras antes de saírem da nossa boca, conhecendo os pensamentos antes de virem às nossas mentes. O Deus Todo-Poderoso está escolhendo levantar a geração do arrebatamento, que está espalhada nas diversas igrejas, nos diversos pastos de Davi, nos diversos lugares. Ele está procurando e Ele está achando vidas da Sebanai. Será que alguém entendeu isto? Essa geração, quando Deus levantar ela, porque Ele está levantando pessoas particularmente em lugares, etc. Se você procurar ouvir testemunhos lá no Estado Islâmico, no meio de todos os xiitas, Jesus está descendo nos sonhos e está salvando os xiitas da Massai. Ele está reservando, Ele está preparando um povo. Aleluia. É como se, para nós entendermos ainda melhor um pouco, é como se um viajante chegasse na terra e a missão dele fosse encontrar uma geração do arrebatamento, Rabassaia. E esse viajante sai e ele vai fazendo as suas pesquisas. Ele tem olhos como chamas de fogo, Rabassedaia. Ele vê, ele sabe, ele conhece todas as coisas e ele está marcando vidas. Ele está marcando vidas. Esse aqui é para a geração do arrebatamento. Esta aqui é para, esta mulher é para a geração do arrebatamento. Esta moça aqui, essa aqui está escolhida. Esta adolescente aqui, eita menina de ouro, ela está escolhida, ela está marcada. Esta criança aqui, ela é escolhida desde o ventre, ela está marcada. E esse viajante está passando pela terra, Rabasadaia. Ele está passando pelos altares das igrejas, Ramassaia. Ele
Ele está passando pelos bancos das igrejas, Ele está olhando nos quartos de oração, nos montes de oração. Ele está olhando nas ruas, os peregrinos orando, clamando. E Ele está marcando pessoas para a geração do arrebatamento. Haverá um contraste muito grande, por isso a própria igreja perseguirá a igreja. Porque haverá um contraste muito grande do caráter da geração do arrebatamento com o caráter da igreja descomprometida. Será que alguém está entendendo essa palavra? Ramassai. O que Deus disse vai acontecer. No abrir e fechar de olhos, a trombeta tendo sido soada, seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Lamassurabai, Urecamaia, Lavasecanai. A ciência ultimamente está do lado da Bíblia. Ela está descobrindo que tudo que está na Bíblia é verdade. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. E o Senhor está marcando vidas. A geração do arrebatamento tem um caráter honesto. Sim é sim para esta geração. Não é não para esta geração. A prioridade da geração do arrebatamento é o reino de Deus e a sua justiça. Esta geração não terá medo da morte, porque a glória de Deus, o Deus vivo, estará presente nela. E Deus está permitindo na terra as pessoas desviarem, as pessoas se sujarem. Estão nas igrejas, mas estão sujos. Estão nos altares, mas estão mexendo com drogas, e estão prostituindo, e estão fazendo do povo negócios seus. Deus está permitindo, mas no meio de tudo isso, Ele está marcando os honestos. Ele está marcando a geração dos corajosos. Abraçai, Gadácia. Oraba, Shourakai. Esta geração será cheia do Espírito Santo, muito mais que a geração de Pentecostes da Caçadaia. Por quê, pastor? Porque nos últimos dias da igreja na terra, a corrupção será generalizada. Os altares de igrejas, as cúpulas das igrejas, os homens que seriam homens de Deus, misturado com maçonaria, misturado com espiritismo, misturado com idolatria, a idolatria do homem, a idolatria do altar, a idolatria de certas coisas que ainda virão nesse tempo. Deus vai encher, aleluia, de tal maneira a geração do arrebatamento, que ela não se sujará com estas coisas. As vestes desta geração são vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. As vestes desta geração, elas brilham linho fino, branco, de justiça do Altíssimo. Rabasadaia. Eu não sei se você está sentindo, mas Ele está marcando pessoas nesta noite, que Ele tenha misericórdia da minha vinda, que Ele tenha misericórdia da sua, e possa nos selar para esse dia, aleluia. Oh, geração forte, nada enganará esta geração, porque ela tem a unção do Santo e sabe tudo. Rabassaia. Como assim? Eles terão diploma de pós-doutorado para saber de tudo? Não, eles terão o Espírito Santo habitando, convencendo, falando, dirigindo neles. Ainda que sejam pós-doutorados, dependerão desse Espírito para dirigir. Igreja, use a sua inteligência. Este mundo está indo pelo caminho da morte, este mundo está indo pelo caminho do desvio, este mundo está indo por um desfiladeiro de desgraças. Quem for cheio do Espírito Santo será poupado. Quem for cheio do Espírito Santo terá mão forte para resgatar vidas. Quem
Quem for cheio do Espírito Santo será cheio da graça para permanecer fiel e ouvir o soar da última trombeta. Essa geração, quando Deus resolver encher, porque Ele está marcando, Ele está dando visões, Ele está dando revelações. Muitos Ele está deixando solitários. Muitos Ele está em silêncio, não fala mais, porque Ele está testando, Ele está forjando homens que não precisam de ouvir profecias, porque já sabem quem tem crido. Da braça daia, Ele está trabalhando o caráter de muitos, da maneira que precisa trabalhar, pela característica de cada um. Então Ele está marcando, e o dia que Ele resolver encher, aleluia, da braça daia, a geração se levantará resplandecendo a glória de Deus. E eu receio dizer que se você não está interessado nisso, é porque você não abriu o coração o bastante para que esse Deus te escolhesse. Mas esta noite pode te acordar. Essa geração será tão cheia que onde ela passar, Deus passará através dela. Onde ela passar, vai ter gente na rua caindo endemoniado, quando passar alguém que é marcado por Deus, por esta geração. Os endemoniados cairão por terra. Ela vai tocar em pessoas sem intenção nenhuma, mas o enfermo será curado. Por isso o silêncio dos milagres, o silêncio de muitas revelações profundas, pois está sendo reservado, o Espírito está falando, está sendo reservado para a geração que Ele vai levantar da última hora. Velaí, comácia, e assim será a última colheita na terra. Ei, Manasse, Aramai. Mas enquanto isso não acontece, alguns serão recolhidos. Alguns, Deus vai antecipar a morte, para que não se percam. Mas já está marcado o dia, que Ele vai encher essa geração. Deus olhará do trono da glória, e cada um que foi marcado, uma luz acenderá para os olhos de Deus, e Ele determinará: sejam cheios. Parece uma fantasia o que eu estou pregando, eu também penso isso, Rabaia, mas eu vos digo que estou recebendo esta palavra pelo Espírito do Senhor. Rabai Tarassai, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, prepara-te para fazer parte desta geração, pois ela será a geração mais forte de todos os tempos. A geração que vai pelo caminho apertado, a geração que machuca, que esfola, que angustia, mas ela terá uma recompensa. Quando for arrebatada, ela vai ver o que os olhos nunca viram, ela vai ouvir o que os ouvidos nunca ouviram. Rabá-sedaia, ela estará diante da razão da sua vida, e até da razão da sua morte, porque morreu para o mundo e para as coisas do mundo. Rabá-sedaia, ela terá a recompensa eterna de uma eternidade para aquele que por ela morreu. Prepara-te para esta geração, não negocie a sua fé. Se está em pecado, confessa e deixa hoje mesmo. Se está afastado, volta agora. Se está frio, se aqueça agora.
Levanta-te para esta geração, Aracedaia. Erga-te para esta geração, Aracedaia. Arabazai, pois não demorará o tempo, e o Senhor confirmará as suas palavras. Fique sobre os pés. Rokoviadasia Ramai. Rabacassai. Quem está em pecado, abandone os seus pecados. Quem está magoado, perdoe as ofensas. Quem está dominado pela mentira, abrace a verdade, corra. Quem é fofoqueiro, lave os seus lábios no sangue de Jesus. Quem deseja vingança, cura-te pelas pisaduras do Senhor. Porque para a geração do arrebatamento, a única coisa que valerá a pena é encontrar com seu Senhor, é vê-lo na eternidade e adorá-lo na beleza da sua perfeita santidade. Feche os seus olhos, por favor. Alguém aí quer fazer parte desta última geração? Há alguém nesta noite que quer se arrepender dos seus pecados? Há alguém que queira se encher deste Espírito Santo? Há alguém com fome e com sede de Deus? Quem tem fome vai à mesa, ela está servida. Quem tem sede vai às águas e elas são mananciais. A oferta não é para quem quer se perder, a oferta é para quem quer ser achado. Você que quer fazer parte, vem aqui à frente. Hoje o apelo é para vir à frente. Você que quer fazer parte da última geração, corre e vem ao altar. Nós vamos orar, implorar a Deus. E eu quero que você e eu nos lembremos que para fazer parte dessa última geração, tem que ser fraco, tem que ser dependente. Se você está no banco, você não precisa, mas os fracos vêm à frente. Eu estou aqui embaixo com vocês. Se o Senhor não nos der força, morreremos. Se o Senhor não nos tomar pela mão, ficaremos para trás. Somos dependentes dEle. Somos necessitados dEle. Muitos aqui murmuraram, reclamaram: Deus, por quê? A geração do arrebatamento, ela não reclama. Ela tem um temor em seu coração, porque ela sabe que no controle não está outro a não ser o seu Deus. Por isso ela é uma geração que aprende com Jó. Deus deu, Deus levou, bendito seja Deus. Mesmo com dores, com angústias que não dá para descrever, ele adora a Deus. Ele adora a Deus, Maciel, mesmo no momento tão difícil. É uma geração tipo Paulo. Eu estou preso, mas a palavra não está presa. Tudo que eu passei é nada diante da glória do porvir.
É uma geração adoradora, porque ela não espera nessa vida, ela espera no porvir. É uma geração adoradora, porque ela não está olhando para aqui, ela está olhando para lá, para a glória que há de vir. Mas que geração forte. Forte, porque Jesus é a única razão desta geração. Amar Ele é a única razão. Adorar a Ele é a única razão. Viver para a glória dEle é a única razão. Quer vista, quer como, faça qualquer outra coisa, essa geração faz tudo para a glória de Jesus. Ela sabe que morrer nele é lucro. Ela sabe que nele vivemos, existimos e nos movemos. Ele sabe que nele está o sim e o amém. Ela sabe que é Ele o autor da salvação, único caminho, única verdade, única vida. É a geração comprada por bom preço. É a geração de sacerdócio real, nação santa, o povo exclusivo de Deus. Fale com teu Deus. É a geração quebrantada, é a geração que pede misericórdia. Deleita-te no Senhor. Maravilhoso.